Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Graça e paz da parte de Deus. Mais uma vez, nós, como igreja, nós temos a chance de crescer diante de Deus e aprender um pouco mais sobre Ele. Aprender aquilo que Deus deseja para cada um de nós. Hoje, o nosso assunto será um assunto que ele trata um pouco sobre os conflitos entre pessoas, seja no trabalho, na igreja, onde há pessoas, sempre haverá conflitos. E a lição de hoje, para a nossa meditação, é a lição de número 11, com base no texto de Tiago, no capítulo 4, versos de 1 a 10. A origem dos conflitos e os meios para vencê-los. Será que de fato existe um caminho para conseguir vencer as intrigas, as confusões? É isso que nós vamos descobrir nesta lição de número 11. Por isso, prepara a sua Bíblia nessa hora, prepara a mente, prepara o coração, porque juntos, agora, nós iremos crescer na presença do Senhor. Então você abra aí Tiago, capítulo 4, versos de 1 a 10. É o texto que iremos ler para a nossa meditação. Está aí então. Vamos ler. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, mas não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. Este é o nosso texto de Tiago 4, do 1 ao verso 10. Hoje, irmãos, nós queremos, de uma maneira bem dinâmica, um vídeo curto, a gente tentar compreender e entender que esses conflitos humanos, essas dificuldades que nós, e eu faço parte disso, que nós temos de
às vezes, não entender o nosso próximo, ou de viver em uma espécie de bolha, onde somente nós temos razões, ou temos razão. E Tiago, ele vem orientar essas pessoas para que viva de maneira harmoniosa, de maneira respeitosa para com o seu próximo. A Bíblia, ela nos ensina que não é do agrado de Deus quando você cobiça a coisa ou coisas do seu próximo, do seu vizinho, do seu irmão, do seu pai. Essa cobiça, ela não é de Deus, ela não provém de Deus. Observe o texto que sugere nessa hora. Tiago, neste texto, trata de um dos problemas mais comuns entre pessoas em todos os ambientes, seja na família, no trabalho ou na escola. Enfim, no conviver diário com as outras pessoas, os chamados conflitos interpessoais. Tiago inicia o assunto fazendo a pergunta a seguir e respondendo: de onde procedem as guerras e os conflitos? De onde? Essa resposta é óbvia. Tudo isso parte da malícia, da maldade e da carne, que nós, como seres humanos, nós temos esta falha, nós temos essa brecha, que é a carne, que nos faz pecar. É muito triste quando nós sabemos que uma pessoa, ela consegue um certo sucesso, ela consegue passar em um concurso público, ou ela, de repente, ela consegue comprar um bem, ou ela consegue fazer uma viagem que ela fez ali um plano há anos, e quando nós sabemos que aquela pessoa teve aquela vitória, dentro de nós, podendo pensar e dizer: poxa, parabéns, poxa, estou muito feliz porque aquele meu próximo, aquele meu irmão, aquele meu vizinho, aquele meu irmão da igreja, ele conseguiu o sucesso. Mas a carne, que milita contra o espírito, ela não age dessa maneira. E Tiago quer que a igreja ela possa entender, que ela possa compreender que nós não podemos andar fazendo a vontade da carne. A natureza humana, ela é má, e somente ligados e dependendo do Espírito Santo de Deus é que podemos ter chance, é que podemos ter grande chance de mudar esse péssimo hábito de conflitos entre pessoas. Veja, inveja branca. Algumas pessoas dizem que você querer crescer na vida, isso não é ruim. Concordo. De fato, você querer crescer na vida, isso não é ruim. Mas eu percebo, e eu sempre falo do mundo corporativo, existe algumas pessoas que para crescer, ela precisa, ela puxa o tapete do seu colega de trabalho. Existem pessoas que para poder ser promovida, ela faz de tudo. Eu posso até dizer que se ela precisar vender a sua alma para o diabo, ela vende. Isso é horrível. Isso é terrível. Mas você observe, algumas pessoas entendem que existe inveja branca. O que seria essa inveja branca? Olha,
É assim, às vezes, entenda isso, às vezes a pessoa, ela não quer o que você de fato tem. Ela não inveja o seu carro, ela não inveja a sua casa, mas ela inveja porque é seu. Às vezes, ela nem precisa daquela vaga de emprego ou daquele cargo dentro da empresa. Às vezes, ela não precisa de ter um carro que você tem. Às vezes, ela não precisa de ter um esposo ou de ter uma esposa que você tem. Mas ela quer porque é seu. A carne dela faz isso. E algumas pessoas tratam isso como inveja branca. Eu digo que isso também não é de Deus. Existem muitas pessoas assim, diversas pessoas assim, que se ela puder conquistar, mas derrubar ou cobiçar aquilo que é do seu próximo, ela faz. E a Bíblia não aprova esta ação, a Bíblia não aprova esta atitude, que é chamada por alguns de inveja branca. Eu, quando criança, eu sempre ouvi uma palavra, uma frase muito comum, mas que diz o quê? Olho grande não entra na China. E existem muitas pessoas assim, que elas fazem de tudo para poder criar conflitos, criar problemas, e isso não é a vontade de Deus. Uma coisa assim, interessante nesse tema de hoje é falar também um pouco sobre a relação interpessoais. Eu posso dizer que esse assunto é um assunto que eu estudei, é um assunto que eu entendo bastante, as suas teses, os fundamentos, e existem certos casos que, para que um ganhe, todos precisam ganhar. É o famoso ganha-ganha. Alguém até diria que prefere o perde-perde. Se eu perder e se você também perder, por mim tudo bem. Mas a Bíblia, ela traz um conceito de vitória. A Bíblia, ela tem ideias que o ser humano ele melhore, que ele possa crescer, que ele possa se desenvolver. E eu creio nisso. Eu creio nisso. Se a gente pensar num certo aspecto de empresa, eu creio no treinamento. Eu creio que se a pessoa for treinada, orientada, ela consegue conquistar. Mas no mundo espiritual, o que nós temos que perceber, o que nós temos que ter em mente é que não será apenas um treinamento que a pessoa precisa ter. Quando se trata de questão espiritual, a pessoa precisa de transformação. Na empresa, treinamento. Mas quando o contexto é igreja, quando o contexto ele é mundo espiritual, a pessoa precisa de transformação. E somente o nosso Deus, forte, tremendo e poderoso, é que é capaz de transformar a minha vida e transformar a sua vida. Existe um vídeo interessante que ele vai tratar dessa questão da colher grande, né? E nesse vídeo, conforme podemos ver aqui, existem assim, pessoas que têm ali um prato de comida, mas ela tem uma colher tão grande que ela mesma, essa pessoa, ela não consegue se alimentar. Mas se elas
ali forem unidas e ela pegar um pouco daquela comida e ela for servindo a pessoa que está à sua esquerda, a pessoa que está à sua direita, a pessoa que está em sua frente, ela vai estar alimentando, ajudando o seu próximo. Mas ela sozinha, ela não consegue se alimentar. Mas ela fazendo bem, ou seja, nós colhemos aquilo que nós plantamos, o seu vizinho, o seu amigo, ele pode pegar um pouco daquela comida e ele vai te alimentar. Porque o cabo desta colher, ele é muito grande e a pessoa não consegue levar até a sua boca. Mas quando você leva para o seu próximo, você o alimenta. E quando o próximo que você alimentou, ele agir da mesma forma, todos serão abençoados. Ou seja, relação interpessoais é muito importante. Dentro de um contexto de empresa, nós sabemos que ali existem disputas, existe um grupo de pessoas que, de fato, elas são competitivas. Mas, pensando em igreja, isso é muito ruim. Algumas pessoas, de fato, querer crescer em cima do seu irmão. Poxa, se nós somos irmãos em Cristo, como é que a pessoa ela vai desejar o meu mal? Como é que a pessoa ela vai querer crescer, mas crescendo e eu caindo? Como é que dentro de uma igreja alguém pode querer o cargo que eu estou, mas desejando que eu caia, que eu fique por baixo? Realmente, esta também não é a vontade de Deus para cada um de nós. O mais importante, irmãos, dentro de uma igreja saudável ou de qualquer relacionamento, é que esse relacionamento ele seja harmonioso. Nós precisamos cada vez mais, neste mundo, de relacionamentos harmoniosos. Veja que frase interessante. Evitar conflitos não é fugir dos problemas, mas resolvê-los da forma mais nobre possível. Repetindo, evitar conflitos não é fugir dos problemas, mas resolvê-los da forma mais nobre possível. E existe um texto interessante em Gênesis que eu gosto muito, e é um assunto muito assim interessante. Eu até sugiro que você possa ler essa história completa de Ló e até então Abrão. Ló e Abrão, eles eram muito prósperos, eles tinham ovelhas. E como eles tinham tantas ovelhas, como eles tinham tanto rebanhos, aquele rebanho imenso, para aquele espaço de terra, não era mais possível manter os dois rebanhos ali, o de Ló e o de Abrão. E para que não ocorresse uma briga entre os dois, e os dois iriam perder, porque eles tinham tanto rebanho que se os dois ficassem ali, iria faltar o pasto e possivelmente eles iriam perder parte do seu rebanho. Mas, agindo como cavalheiros, pessoas sensatas, Abrão e Ló entraram em um acordo. E este acordo que Abrão e Ló entram ajuda os dois. Observe o que está escrito em Gênesis 13,
do 5 até o 9. Gênesis 13, 5, 9. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, eu irei para a esquerda. Observe que exemplo perfeito, específico, para conflitos, às vezes, dentro da igreja do Senhor. Não precisamos, irmãos, puxar o tapete do nosso irmão do louvor, não precisamos puxar o tapete do nosso irmão que ministra aula na escola bíblica dominical, não precisamos puxar o tapete daquele irmão que é um diácono e você deseja ser um diácono. Tem espaço para todos. Lendo um pouco da história, nós sabemos que Ló, ele foi para um certo local que era muito bonito. Ele tinha muito verde. Mas quando você vê o desfecho da história, a gente percebe o quê? Que Ló, de certa maneira, ele fez uma escolha errada. Mas a bênção de Deus estava em Abrão, que depois passou a ser Abraão. Mas, ou seja, precisamos depender de Deus. Precisamos depender somente da graça de Deus. Você não precisa brigar com ninguém para crescer. Você não precisa fazer o mal a ninguém para crescer. Você deve somente depender da graça de Deus. Dependa somente da graça de Deus para ser muito abençoado na sua vida. Temos aqui agora um ponto 2 que diz o seguinte: os conflitos trazem suas consequências, seja entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre os irmãos, entre vizinhos, amigos ou colegas. Entre as consequências podemos apontar. Então, a gente percebe que, independente do conceito social ou independente do contexto familiar ou de amigos, sempre poderá ocorrer conflitos. É a frase que eu escuto e eu creio nessa frase. Onde há pessoas, há problemas. Onde há pessoas, há conflitos. Mas, pensando nesse contexto de marido e mulher, pais e filhos, irmãos, vizinhos, por aí vai, você veja, quando existem essas guerras, esses embates, ocorre primeiro uma frustração espiritual. Podemos afirmar que não há vantagem nenhuma, não há vantagem alguma nessa questão de cobiçar e de ter inveja do seu próximo. Qual é a vantagem de você ter inveja de alguém? Parece-me que significa que a pessoa tem e você não. E a pessoa que ela
ela é um eterno invejoso, na minha opinião, é aquela pessoa que ela nunca tem nada, porque ela sempre está ali invejando. Diz o ponto A: frustração espiritual. Qual o resultado da cobiça, inveja, violência, contenda e avareza? Nenhuma vantagem. Só em vida improdutiva e frustração. Ou seja, conflitos, ele só vai trazer frustração. Não seja um cristão frustrado. Não seja um cristão frustrado. Esses conflitos também, eles trazem algo difícil. O ponto B é infidelidade espiritual. Diz assim esse ponto: quem é fiel aos princípios bíblicos está se precavendo contra os conflitos. Existem, irmãos, conceitos bíblicos, existem assim uma melhor maneira, existem caminhos mais perfeitos, caminhos excelentes para você seguir. E eu, particularmente, eu erro, eu sou falho. Mas todas as vezes que eu paro e penso, olha, se eu tomar esta ação, eu estarei agindo de maneira correta? Se eu tiver esta atitude, eu estarei fazendo a vontade de Deus? Então, para que você não tenha conflitos em sua vida, proponho a você, pratique isso. Observe a palavra de Deus. Observe a palavra de Deus. Não seja um infiel espiritual. Um outro ponto, ponto C, deste tópico 2, significa inimizade espiritual. Diz assim: as guerras interpessoais mostram a falta de amor que é essencial para um bom convívio. Inimizade espiritual. Ou seja, entre pais e filhos, marido e mulher, vizinhos, colegas, se essas pessoas elas não tiverem dentro de si, se elas não conseguem praticar o amor, que é algo que deve estar na vida dos servos de Deus. Em Coríntios 13, o amor, o dom maior. Se você não consegue viver com esse amor de Deus, com esse amor capacitador de Deus, realmente você só vai viver uma inimizade espiritual, onde você não vai ter proveito algum. O outro ponto, nesta questão de conflito, e último ponto, é a insensibilidade espiritual. Observe, os conflitos interpessoais não agradam a Deus. A desobediência a Deus revela a insensibilidade espiritual, pois não ouve e nem atende os ensinos bíblicos. O cristão, o servo de Deus, ele é quase que obrigatoriamente ele andar caminhos, trilhar caminhos, de forma que seja orientação divina. Nós precisamos, neste mundo atual, que por muitos está sendo chamado de um novo normal, nesses tempos caóticos de coronavírus. Irmãos, não é tempo de perder tempo. Essa é a frase que veio agora.
Não é tempo de perder tempo. Acabe os conflitos na sua vida. Encerre os conflitos na sua vida. Não perca tempo com picuinhas. Não perca tempo com intrigas. Não perca tempo com fofocas. Não perca tempo com tudo aquilo que não é a vontade de Deus, com aquilo que não faz a vontade de Deus, com aquilo que não glorifica a Deus. Sim, existem servos de Deus que são frustrados, são infiéis, eles têm inimizades espirituais e são insensíveis. Eles não conseguem mais ouvir a voz de Deus. Não choram mais, não sentem a presença de Deus, vivem em um certo mundo de derrota, derrota, derrota e derrota. Mas tem como isto mudar. É possível virar esse jogo. Há solução, há esperança para ter uma vida melhor e fugir destes conflitos. Porque o motivo desta lição é como vencer os conflitos. Este é o alvo desta lição. Então, vamos observar aqui 5 pontos para a solução para os conflitos. Qual é a solução para os conflitos entre pessoas, entre esposo e esposa, entre pais e filhos, entre amigos e colegas, entre irmãos de fato, de sangue, de familiar, irmãos espirituais? Qual é a solução para os conflitos? Eu posso dizer que tudo vem de Deus, mas nós veremos aqui 5 pontos que irão nos auxiliar para que possamos superar estas inimizades, estas contendas e essa vida de derrota. É um looping. A pessoa vive em certo looping. Se ela sai daqui do ponto A e ela gira e volta para o ponto A, ela fica girando, ela fica andando em círculos. Ou, conforme diz alguém, é a corrida dos ratos. Ela ficaria conforme aquele ratinho, correndo, mas ele não sai do lugar. Que vida, irmãos! Eu informo e afirmo, existem muitos cristãos que estão vivendo na corrida dos ratos. Corre e não sai do lugar. É um rato de laboratório, ou seja, é um cristão atrofiado, é um cristão raquítico, não é um cristão vitorioso. Você quer ser vitorioso? Você quer mudar a sua vida? Vamos ver 5 pontos aqui neste contexto. Ponto 1, para fugir destes conflitos. Sujeição a Deus. Sujeição a Deus. E tudo que nós iremos ver aqui, irmãos, de certa maneira, são ordens. São ordens que você deve seguir. Você deve fechar os seus olhos e confiar que Deus está te dando a direção. A solução para os conflitos diz na sujeição a Deus, ou seja, na obediência aos ensinos divinos. Você tem sido um cristão que está vivendo a vontade de Deus? Está havendo em sua vida sujeição a Deus? Está havendo? Você precisa de andar
de acordo com a vontade de Deus, com os ensinos divinos. O ponto 2 é resistência a Satanás. O segundo ponto, para que eu e você, para que nós possamos solucionar alguns conflitos, é resistência a Satanás. Nós precisamos resistir ao diabo. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas ele não vai parar rapidamente. O diabo ele não vai parar facilmente. Ele vai tentar até conseguir uma brecha. Mas se eu e você, confiando em Deus, sujeitos a Deus, resistir, nós seremos vitoriosos. Então, primeira ação para fugir dos conflitos é a sujeição a Deus. O segundo ponto é resistência a Satanás. O terceiro ponto significa aproximação de Deus. Aproximação de Deus. Irmãos, quanto mais próximos de Deus, melhor para nós. Eu gosto muito de pensar aqui um pouco quando Adão peca, e Deus, todo final de tarde, o Senhor ele chegava perto de Adão e perguntava: Adão, como você está? Como está a sua vida, Adão? Todo final de tarde. Mas quando Adão peca, ele sente vergonha de Deus. Deus estava falando com Adão, mas na verdade, espiritualmente, ele estava muito longe de Deus. Ele não tinha uma aproximação de Deus. O texto diz que, um texto que nos sugere é: quanto mais próximos de Deus, mais o Senhor estará próximo de nós. Nós precisamos, como servos seus, de nos aproximarmos cada vez mais do Senhor. Algumas pessoas gostam de usar essa expressão. Uma brasa, ela precisa estar sempre junto ali. Porque se ela sai e ficar sozinha, ela vai se apagar. Então nós precisamos de estar sempre ligado ali na brasa. Porque se saindo certamente nós iremos apagar. Nós iremos deixar de existir. Então, primeiro ponto é sujeição. Segundo ponto é resistir a Satanás. E o terceiro ponto é aproximação de Deus. O quarto e penúltimo ponto é purificação pessoal e limpeza interior. Purificação pessoal e limpeza interior. Observe que lá no Antigo Testamento, um sacerdote, ele tinha que se purificar para poder fazer os trabalhos religiosos. Ele tinha que lavar as suas mãos, ele tinha que confessar os seus pecados. E se como exemplo, o sumo sacerdote, ele entrasse na presença de Deus com pecados, ele poderia morrer. Ele morreria. Mas isto serve para nós. Nós precisamos purificar nossa mente, nossos ouvidos, nossa visão, nossa boca, nossas mãos. Purificai. Precisamos de purificação completa e de limpeza interior. Se o cristão ele não está disposto para, como uma solução de conflito, ocorrer uma purificação pessoal, será muito difícil. Significa que você não quer mudar. Significa que você não quer se limpar. E isso vai dificultar muito isso vai fazer com que os conflitos eles estejam sempre perto de você.
Mas quando você se purifica, quando você se limpa, aí o Senhor te abençoa. O quinto e último ponto da solução para os conflitos está, repetindo, o primeiro é sujeição a Deus, o segundo, resistência a Satanás, o terceiro, aproximação de Deus, o quarto, purificação pessoal e limpeza interior, e o quinto é arrependimento e humilhação diante de Deus. Arrependei-vos, arrependei-vos. Precisamos nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados. Precisamos de arrependimento. E precisamos, irmãos, de nos humilhar diante do Senhor. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos maus caminhos, então aí eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra, diz o Senhor. Precisamos, sim, diariamente de arrependimento e de humilhação diante do Senhor. Precisamos disso diariamente. Concluindo esta lição, nós lemos aqui: a tendência humana é sempre achar que a culpa está no outro. A Bíblia nos alerta para olharmos para nós mesmos e corrigirmos o que não está correto em nós. Nós sempre temos essa mania, né? Essa grandeza inversa de querer achar que somente nós somos perfeitos. O defeito está no meu irmão, o defeito está no próximo. Mas não. Esta conclusão, ela alerta para o seguinte: a partir de hoje, a partir deste momento, tenha isso na sua mente, na sua vida. Olhe para dentro de si e veja as suas falhas, veja onde você precisa melhorar, onde você está errando. E assim você certamente irá crescer, terá sua vida abençoada, você não vai precisar de invejas, os conflitos sumirão da sua vida, de uma vez por todas. E termino com uma frase aqui interessante, a maior bússola continua dentro de nós. A maior bússola continua dentro de nós. Estou trazendo isso como uma figura. Esta bússola é o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Se você, como um servo de Deus, se você, como um cristão, um filho de Deus, você tem essa bússola que é o Espírito Santo, dirigindo a sua vida e dizendo e orientando: vá para a direita, vá para a esquerda, siga em frente, espere, ore mais, jejue mais, perdoe mais, leia mais a palavra do Senhor. Se você tiver esta bússola dentro do seu coração, se você tiver esta bússola, a sua vida vai ser muito abençoada e você será um vencedor. Por isso, nesta hora, nesta lição, que você possa fugir dos conflitos na sua vida, que você possa viver uma paz com todos, porque viver em paz é um dos caminhos para ver o Senhor. Então, viva em paz, perdoe mais, não
perca tempo, não perca tempo com coisas tão pequenas, porque certamente Deus, ele tem muito mais para você e tem muito mais para mim. Que Deus possa nos abençoar, que Deus te dê vitórias tremendas ainda neste ano de 2020. Mesmo que haja coronavírus, mesmo que esse vírus que tem levado a vida de muitas pessoas, mesmo diante de problemas de finanças, onde pessoas não têm mais emprego, não têm o que comer, mas Deus, ele tem te abençoado, Deus, ele tem te guardado, Deus, ele tem te preservado. Então, aproveite esta bênção do Senhor e vive em paz com todos. Deus te abençoe muito. Amém? Mais uma lição, lição número 11, para o nosso crescimento. Graça e paz.